A Blaise, secretária municipal de educação, seja bem-vinda Bom dia, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Bem. Tudo bem. Blaise, conta um pouquinho pra gente como está o período de férias, de recesso escolar, gurizada em casa, aproveitando com a família. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Eu espero que as crianças estejam muito bem, aproveitando a família, brincando, descansando para uma nova etapa ainda até o final do ano. As férias foram programadas dia 18 de julho até dia 31 de julho para as crianças, né? E para os professores é um recesso até essa sexta-feira, porque desde dia 29 já começa a formação continuada. Certo. Como vai funcionar essa formação dos professores, colaboradores, enfim? A formação continuada, nesse período agora, nós organizamos em 3 dias. Então, 29, 30 e 31. Os professores já estão fazendo suas escolhas, né? Porque eles fazem as escolhas em quais oficinas eles querem fazer, quais cursos. Então, eles já estão fazendo a opção. A gente está pedindo para que eles escolham só uma por turno, porque alguns estão fazendo mais de uma inscrição, e daí é impossível, porque daí coincide, né? Como é que a pessoa vai estar em 4 cursos no mesmo tarde. Então, nós estamos pedindo, orientando os professores a fazerem isso. E nós vamos fazer cursos, como é que eu vou explicar nesse momento assim, bem abrangentes, que os professores até estão questionando um pouquinho. O que é bem abrangente? Por exemplo, neurociência. Ele vale para a educação infantil até os anos finais. Clube de ciências. O clube de ciências não é um clube de ciências da natureza. É saber ser pesquisador, é saber ser investigador, é despertar na criança o processo de ser curioso, investigar, sistematizar, independente da área. Pode ser na língua portuguesa, pode ser na matemática, pode ser na história. Então, tem uma diversidade de temáticas para atender todas as áreas e todas as faixas etárias. Bastante abordagem em relação a deficiências, transtornos, relações interpessoais, étnico-raciais, educação ambiental. É uma formação bem ampla para todas as áreas. Agora, esses cursos que são desenvolvidos pelas secretarias municipais de educação em todo o país, né, servem para que os professores tenham uma qualificação profissional, é óbvio, mas que também possam utilizar dessa qualificação em sala de aula. É isso mesmo, porque nós temos a formação inicial, que a gente chama de formação inicial, é a nossa primeira graduação, a nossa primeira licenciatura. E depois, ao longo da nossa profissão, nós precisamos estar sempre fazendo cursos para nos atualizarmos, acompanharmos as novas legislações, as novas descobertas, as novas pesquisas e aplicar em sala de aula também. O que às vezes a gente explica um pouquinho em relação a isso? Porque nem tudo que eu aprendo eu consigo aplicar imediatamente. Mas o que eu aprendo, eu desenvolvo meu raciocínio para eu poder interpretar e planejar melhor a minha sala de aula, os conteúdos da minha sala de aula, escolher melhor as estratégias de ensino que de fato afetem as crianças. E quando a gente fala assim, afetar, tem o sentido do afeto, do amor também, mas tem o sentido assim, de provocá-la, afetar ela a aprender, provocá-la, incomodá-la a ela prestar atenção e conseguir aprender aqueles conteúdos também. Isso tem dado certo, secretária? Sim, isso tem dado muito certo. Nós sempre confiamos muito nos professores, a gente consegue perceber o movimento. Nós tivemos a Feira do Conhecimento, no nosso município foi lindíssima. A gente percebeu assim a qualidade dos trabalhos, a qualidade dos estudos, as crianças apresentando. Então a gente percebe no movimento esse impacto, né? A relação causa e consequências dos cursos que nós oferecemos, dos cursos que os professores buscam também em outras questões, em outros locais, e no dia a dia na sala de aula. A gente vê esse movimento crescendo. Agora, assim como na educação, em todos os setores da nossa sociedade, nós temos uma necessidade de atualização constante. Sim. Nós da comunicação, vocês da educação,
merecem então essa atualização. Os professores aproveitam isso e estão antenados no que acontece no mundo afora, levam esse conhecimento para dentro de sala de aula. Isso mesmo, isso mesmo. E até os professores, eles fizeram esse pedido de nós trocarmos. Primeiro ter férias, um recesso, para depois o curso. Porque normalmente tinha a aula, né? Aí vinha curso e depois férias. Então eles pediram para que eles pudessem descansar um pouco, para depois ter o curso, porque daí já entra em sala de aula já com as questões bem atualizadas, assim, bem motivados a já iniciar com as crianças. Agora, secretária, vamos falar um pouquinho sobre os uniformes escolares, que é muito interessante aqui para a nossa querida Pissarras, e os alunos têm recebido isso constantemente. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Os alunos, assim, até às vezes nos emociona, porque as crianças, elas nos recebem com muito carinho, elas falam do uniforme quando nós vamos nas escolas, às vezes em outros momentos sociais, assim, que a gente encontra, elas agradecem. O corta-vento fez, assim, agradou muito, principalmente por causa da nossa região, que é uma região que nem sempre é muito fria, hoje está frio, mas nem sempre é muito fria. Então, foi uma escolha de um agasalho que atendeu pedido de alguns pais e que as crianças de fato gostaram. Então, a Papete também nós já tínhamos colocado em outro ano, retiramos porque algumas pessoas questionaram, mas nesse ano colocamos novamente. Então, é sempre uma tentativa de deixar mais confortável o aluno, a criança, para que ela consiga de fato, né, se sentir confortável para estudar. E gostar de usar o uniforme, ter orgulho de usar o uniforme. Então, é uma tentativa que nós sempre vamos fazendo, acompanhando também o movimento, né, das outras escolas, e quando eu falo das outras escolas, são todas as outras escolas, particulares, públicas, enfim, né, todo um contexto que a gente acompanha bem de perto. O que a criança recebe desse kit de uniforme? A criança recebe camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, moletom com capuz, calça, as meninas short saia, para os meninos daí os shorts, o corta-vento, para os bebês daí um pouquinho diferenciado, né? Mas, em geral, é um kit completo. Camisetas, bermudas, agasalho, né, a calça comprida, o moletom e o corta-vento. Tá certo. E além dos calçados, né? O tênis, a papete, a sapatilha, mas daí é de acordo com a faixa etária. Falar um pouquinho sobre as escolas, sobre a estrutura que nós temos aqui em Balneário Pissarras. Hoje nós temos quantas escolas aqui, quantos professores fazem parte da rede de ensino? Professores, nós temos mais ou menos 400 e pouquinho. Ao total de funcionários da Secretaria de Educação, nós temos quase 700 ao total. E a formação continuada, só aproveitando a oportunidade, a formação continuada é para todos, as merendeiras, todo o grupo da escola faz curso nesses 3 dias. E os alunos, nós estamos com 6 escolas, por causa da escola Adolfo Cabral, e os CIs, nós temos os 6 CIs e 2 extensões, que são casas, né, próximas, alugadas, que têm o mesmo nome daí. Então, o que nós estamos aproveitando nesse momento? Fazer um pouco de reforma, porque as licitações tinham terminadas, e agora as novas empresas chegaram para fazer as licitações. Por exemplo, estamos pintando Monteiro Lobato e fazendo outras pequenas reformas. Então, nós estamos fazendo pequenas reformas em quase todas, que às vezes nem são percebidas, mas também estamos fazendo as maiores. E também, por exemplo, detetização, que não é uma reforma, mas é necessário, detetização, sanitização, nesse momento. Então, é um movimento de organizar desculpa, todas as escolas em termos de saúde, né, ambiente saudável, e também as reformas. Então, é um movimento para esperar melhor os professores e as crianças por mais um semestre. Secretária, agora falando um pouco sobre o relacionamento com os pais, que deve ser muito importante, né? Eu sempre tenho dito, por onde tenho passado, que a escola, ela ensina, mas quem educa são os pais, né? Então, como é esse relacionamento das escolas de Balneário Pissarras com os pais dos alunos? Normalmente, as escolas,
os orientadores, a direção chama os pais para conversarem, né? Então nós temos uma reunião no início do ano e os pais frequentemente são chamados para conversar, justamente para ter essa porta de diálogo muito próximo, que é necessário, porque é um conjunto, né? Família e escola. O que nós estamos organizando e pedindo é que façam mais reuniões com os pais, porque tem muitos pais que eles gostam muito de participar das atividades. E, às vezes, eles até comentam que se eles soubessem antes de determinada situação, eles também teriam ajudado, né, colaborado. Então, é uma relação totalmente aberta. A Secretaria de Educação também, nós atendemos algumas famílias ali. Não vou dizer muitas, porque não são muitas que nos procuram, né, mas as que nos procuram a gente sempre atende. E é muito saudável, porque assim, eu também sou mãe. Né? Então, é muito saudável nós termos essa relação, saber com quem está meu filho, com quem está os nossos netos, quem é o professor, essa relação próxima mesmo, de união para o bem-estar da criança. E os pais que, porventura, não participam, né, que não participam de reuniões, desses encontros, a sua mensagem para eles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo também através do rádio? Que as famílias, os pais, sempre procurem as escolas, que nós estamos sempre de portas abertas para entender todo o contexto e ajudar a cada vez mais educar os seus filhos com muito carinho. Então, essa é a nossa grande preocupação, para que todas as crianças se sintam muito bem na escola e que a gente tenha uma forte parceria com as famílias. Agora, voltando para o cenário educacional propriamente dito, nós temos, além dos trabalhos realizados em sala de aula, temos o extracurricular também, Sim. extra classe. Gostaria que você falasse também sobre isso. Além das escolas, então, assim, na parte do planejamento do professor ainda, nós temos as saídas de estudo, então o professor fazendo seu planejamento, colocando corretamente, né, a saída do estudo, objetivo, essas saídas são autorizadas. O que é uma saída de estudo? Ir a um zoológico, ir a um museu, ir a algum contexto que seja educacional. Então, tem muito isso. E também tem as atividades em parceria com o SESI, com o SENAI, com a cultura, a banda, a fanfarra, tem com as bordadeiras. Então, tem outros, muita força no esporte. Os nossos alunos têm uma grande caminhada maravilhosa, lindíssima no esporte também. É uma forte parceria que nós temos. Então, essas outras atividades fora da escola, ela também vai preparando para a sociedade, porque a função da escola não é preparar para dentro da escola. Então, todo raciocínio, toda leitura que é feita na escola é para depois o ser humano, né, a pessoa, saber lidar na sociedade. Então, esses envolvimentos fora da escola, além dos muros da escola, já é para isso. Vai preparando com outros profissionais e preparando diversos aspectos cognitivos que depois a criança vai lidar com mais tranquilidade. Por exemplo, nós temos parceria com os bombeiros também, com a Polícia Militar. Ontem ainda os guardas-vidas mirins estavam em atividade. Essa atividade acontece dentro da Secretaria de Educação. Nós temos auditório. E eles, às vezes, fazem ali na grama, ali na frente. Eles fazem a natação aqui na academia, que tem a parceria por causa da piscina. Então, são várias atividades com vários profissionais, justamente para ajudar a desenvolver todas as competências. Mensurando bem, assim, né, marcando bem as 10 competências da BNCC. Agora, segurança nas escolas. É um tema também que você trouxe à tona aqui. Como está a segurança das nossas escolas aqui? As seguranças, então, nós temos todo o movimento de colocar gradil em algumas, mas depois tivemos o treinamento do protocolo, que também não podemos erguer muitos muros e nem colocar muito gradil, porque também você cria um ambiente que você não tem como fugir, como escapar, né? Então, é o equilíbrio em tudo isso. Tem as câmeras e também tem uma boa caminhada já para termos os policiais do convênio CETISP. Então, 3 já demonstraram interesse e a parte administrativa da prefeitura, junto à equipe dos policiais, é que estão organizando essa contratação. Então, temos muita esperança que logo teremos novidades por aí, chegando no próximo, agora em agosto. Muito bem. Agora, um ano parece pouco tempo, mas para uma criança
acontece um desenvolvimento enorme, monstro. Como é ver esse desenvolvimento de uma criança, de um menino, de uma menina, no decorrer de um ano letivo, secretária? É muito significativo, é muito empolgante mesmo, assim. Crianças que às vezes muito tímidas chegam na escola, depois logo já estão brincando, logo já estão apresentando os trabalhos. Então, é um movimento da evolução da pessoa, assim, do ser humano, do social dela, do conhecimento. Questões que não sabiam e já sabem. Por exemplo, eu fui numa escola ali faz mais ou menos, acho que agora, por causa do recesso, já faz quase um mês. E teve crianças que correram para mim e queriam ler para mim. Então, eu escutei 5, a vontade era de escutar todas, porque delas vão chegando próximas e querem ler, e cada uma quer contar e mostrar o que já conseguiu aprender na escola. Aí passei por outras turmas, eram os adolescentes, conversei um pouquinho com alguns, e teve um que disse assim para mim: eu não gosto de estudar. Isso tu tem certeza, mas tu não gosta de nada, nada, nada? Estavam assim 4, 5 adolescentes, aí um disse assim: eu gosto de cavalo, o outro disse: eu gosto de bicicleta. E se você não tem curiosidade em aprender mais sobre cavalo, aprender mais sobre bicicleta, eles não têm. Então, se você tem essa curiosidade, você tem essa vontade de estudar sobre esses assuntos, então aproveite isso. Estudar não significa só estudar o que você não gosta. Por exemplo, vamos pegar a bicicleta, né? Olha a quantidade de conteúdos que tem em bicicleta. Desde história, contexto geográfico de onde surgiu, as questões de matemática na bicicleta, as questões do esporte que utiliza a bicicleta, a mesma coisa em relação ao cavalo. Enfim, é um pequeno exemplo que, às vezes, conversando com as crianças, conversando com os adolescentes, a gente vai mostrando outros caminhos que eles vão tendo interesse, vai despertando interesse neles em saber mais sobre aquilo. E é isso também o movimento da escola. Então, é ver que... E daí, nessa conversa, eles já começaram a prestar atenção. E daí começaram a conversar, a prestar atenção. Então, esse é o movimento que a gente vê. Eles crescendo, desde aprender a ler, a ter curiosidades para saber mais. É muito interessante. Um exemplo disso também é a matemática financeira, né? Antigamente, a gente não tinha a inserção, tanto quanto hoje, sim, da matemática financeira nas escolas. Aqui já existe isso, secretária? Já. Até tem livros sobre matemática financeira e, como você comentou, antes não tinha muito, mas sempre teve. Juros, né? Sempre teve. E hoje cada vez mais. Que é o que muitas vezes nós comentamos, que algumas pessoas, um exemplo bem rápido assim, algumas pessoas compram em 10 vezes e acham que está fazendo uma boa compra. Às vezes é uma boa compra, ou às vezes é uma necessidade de comprar em 10 vezes. Mas o que tem por trás desses 10 vezes? Então, é esse movimento da matemática financeira, de uma maneira muito simples assim, que é ajudar o outro a pensar quando está, por exemplo, usando um cheque, um limite do seu cheque, ou muito cartão de crédito, que hoje muitas pessoas estão com uma situação financeira muito complicada por um pequeno descuido na sua questão financeira, na sua questão de gestão financeira. Então, desde os pequenos, nós precisamos ajudá-los nisso, né? Então, ganhou um dinheiro, o que se faz com o dinheiro? O que é o dinheiro na nossa sociedade? Qual é o movimento necessário na nossa economia? Então, são questões... Cheque, hoje em dia até é estranho, né? Muitas vezes hoje... Nem usa mais, quase. Né? O celular, tu não precisa nem carteira, porque nem cartão de precisa. Então, esse movimento, né, que é fantástico, às vezes, assim, até empolgante, mas que as crianças precisam acompanhar desde o início, né? Os algoritmos que estão por trás de tudo isso. E, por exemplo, numa receita de bolo, a lista de ingredientes é algoritmo puro. E isto é depois financeiramente também, é computação, enfim, né? Você vai encadeando um conteúdo com o outro e vai proporcionando os raciocínios para as crianças. Existem vários jogos didáticos que mostram isso, né? A gente tem Sim. acompanhado, que podem ser utilizados tanto pela criança quanto o pai e a mãe, porque é muito legal, muito divertido participar com eles. Sim, tem jogos e as crianças também criam jogos, que isso que é também interessante. Existem inúmeros jogos, desde a área da computação, nas playtables, nos celulares, como também tem jogos
feitos de pecinhas de madeira, que tem a lógica inicial que está por trás do jogo depois no computador ou no celular. Tá certo. Para os pequenos que estão nos assistindo através das nossas redes sociais, para quem está nos ouvindo também através do rádio, a mensagem da secretária para todos esses meninos e meninas que estão de férias ainda, estão aproveitando com a família em casa. Que as crianças aproveitem muito, brinquem muito, descansem, durmam muito bem, né? Porque é necessário o sono, né? Um sono tranquilo. Durmam muito bem, brinquem muito, né? O que a gente brinca do ócio criativo, ou seja, é você ficar sem fazer nada, porque quando você fica sem fazer nada, você também tem ideias, tu tem o faz de conta, que é muito interessante para o nosso cérebro, mas que também, de vez em quando, leia um pouquinho. Porque a literatura também é importante. Ah, mas eu não gosto de livro. Leia uma tirinha, leia qualquer outra situação, tá? Que é importante também. Secretária, falar sobre um assunto também que não poderia deixar de lado, que é isso aqui, ó. O uso de celular, o uso de eletrônicos, de videogames pelas crianças. Como lidar com isso? Como os pais lidam com isso? Como a escola trabalha com isso também? Há várias teorias em relação a isso. É sempre o equilíbrio. Então, é necessário a criança ter o acesso ao computador, aprender, né, a lógica do computador? Mas se puder esperar um pouco, melhor ainda. Porque a criança, ela precisa do contato com a natureza, ela precisa desenvolver todo o movimento, né, toda a motricidade dela, para depois o próprio organismo, ao longo do tempo, ele vai exigir, né, essas articulações muito bem desenvolvidas, uma audição muito bem cuidada, uma visão muito bem cuidada. Então, é o equilíbrio. Pode, né, claro que é uma questão até às vezes delicada, né, porque as famílias que devem administrar isso, mas é como equilíbrio, é como assistir muita televisão, é como ficar muito brincando numa areia, é como ficar muito brincando na rua, é o equilíbrio. Então, momentos com a natureza, momentos de criatividade e pequenos momentos com o celular. Os maiores, eles já conseguem administrar um pouquinho melhor isso, mas o maior problema do celular é a internet, que daí nós temos muitas fake news, muitas maldades que precisam ser bem administradas para que as crianças não acreditar em tudo que escuta e não acreditar em tudo que vê, para que ela também se proteja, para que ela também proteja a sua família. Hoje nós temos um grande perigo com a internet, né? Então, às vezes a gente fala da segurança nas escolas, mas existe um grande perigo na internet. Então, isso precisa ser cuidado. Mas pensando bem no físico da criança, né, é o corpo dela, é a audição, é a visão e o próprio foco, né? Porque se a criança ela fica com a visão, com o direcionamento do cérebro só para um determinado foco, isso depois perde, né, a sua lateralidade, todas essas questões, pode ficar com uma certa dificuldade nisso. Por isso, a formação continuada de neurociência para os professores também. Agora, secretária, para fechar aqui, o direito da criança permanecer criança, ser criança, sim, o direito de brincar. Isso mesmo, né? Esse é o maior cuidado, né? A criança precisa brincar. Quando eu entrei aqui, eu estava aguardando ali na outra sala e estava passando exatamente as crianças brincando nas praças. Então, às vezes, tu não consegue levar o filho na praça, mas o tempo que você está em casa com ele, brinque com ele. É importantíssimo, né? Essa atenção é super importante para os filhos. Acalma, deixa a criança mais calma, mais aconchegante, mais acolhida. Eu sei que nós pais, muitas vezes é difícil. Eu sempre trabalhei fora, né? Eu sei que é difícil, mas toda oportunidade que tiver, brinque com seus filhos e deixe eles brincarem. É muito importante brincar, ser criança. O adolescente também. O adolescente, quanto mais brincar, quanto mais ele brincar, quanto mais ele extravasar, o emocional dele será mais trabalhado e, com certeza, ele conseguirá lidar melhor com todas as questões. Beleza, muito obrigado Eu que agradeço. pela vinda aqui, a secretária municipal de Educação de Balneário Piçadas.